Evangelho, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santo André Dũng-Lạc, sacerdote e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santo André Dũng-Lạc, sacerdote e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à nossa meditação ao 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. E ontem víamos o texto onde Jesus, ao templo, observa a oferta daquela humilde senhora viúva. E muito nos tocava essa dupla realidade. Deus que cumpre a sua promessa contida nos Salmos e nos profetas, ele volta os olhos para o homem de coração pobre e humilde que suplica o seu socorro. E vemos Lucas escrevendo que Jesus, levantando os olhos, viu aquela mulher que fazia a sua oferta. E depois, o outro elemento muito importante sobre a qualidade da oferta. Os ricos, e Jesus não condena a oferta deles, apenas observa que eles cumpriam. Então, o que está acontecendo de maneira peculiar e histórica que nos escreve Flávio Joséfo, historiador hebreu, que tem muitas obras que nos trazem a memória histórica desse período em Jerusalém. O templo estava no seu processo de reconstrução e, como ouvimos no Evangelho de hoje, talvez em um dos momentos de maior exuberância na reconstrução do templo de Jerusalém. Foi uma reconstrução, uso a expressão porque é uma expressão que a gente conhece, faraônica, ou seja, grandiosíssima, que terminou por volta do ano 64. E nem 10 anos depois, o que tudo indica pelos historiadores, o templo foi completamente destruído. Bom, provavelmente aquele período histórico estava em uma das passagens, tanto que vemos que pedras votivas, pedras de grande ornamento tinham sido colocadas no templo. Então, todo o povo de Israel era chamado a colaborar, a oferecer a sua oferta no tesouro do templo como ato de honra a Deus, como compromisso devocional e como ato de amor na participação da edificação daquele que é o templo onde o Deus vivo será adorado e aonde será oferecido o sacrifício de reconciliação e de todo o povo de Israel. Por isso falávamos ontem que a pobre senhora, e hoje se alarga ainda mais a sensibilidade do nosso coração, na sua grande pobreza e necessidade,
teve ali a ocasião e tocada por tudo aquilo que estava se passando, teve a ocasião de ter as 2 moedinhas que era para comprar os gêneros de necessidade para manter a própria vida, teve a ocasião de poder oferecer essas 2 moedinhas como um ato de honra e de amor a Deus, como um gesto concreto de cuidado com a casa do Senhor. Ela ofereceu todo o bem material que tinha para o cuidado da casa do Senhor, do templo, e o Senhor, no seu infinito amor, veio em socorro para cuidar do templo do seu coração. Pois, abraçando humildemente a sua necessidade e a sua própria pobreza, não abriu mão de honrar a Deus. E como nos prometeu o próprio Senhor, Ele mesmo dará testemunho de nós diante do Pai. O próprio Senhor, belíssimo isso, como o Pai prometeu nos Salmos ao povo de Israel, levanta os olhos, Cristo levanta os olhos e dá testemunho do coração daquela mulher. Ela entregou as 2 moedinhas que poderia reter para si, para cuidar das suas necessidades pessoais, e não deixou escapar aquela ocasião de honrar a Deus e de poder prestar-lhe um gesto e um ato de amor. E o Senhor abraçou a sua vida e a sua necessidade e se fez o seu socorro. Ela cuidou do templo do Senhor e o Senhor cuidou do templo que Ele escolheu para si, o coração daquela mulher. Estão percebendo que maravilha? Que escolha bendita! O Senhor escolheu o templo que é a obra de suas mãos. E esse templo, em ato de confiança total na providência de Deus, ela já havia colocado em suas mãos. Não é uma mulher inconsequente, sabe que aquelas 2 moedas vão fazer falta, mas uma mulher calejada, sofrida, aceita, abraça um sofrimento a mais, mas não renuncia à ocasião de ver seu Deus amado e honrado, de ver o seu Deus respeitado e venerado com dignidade. O testemunho dessa mulher chama a mim e a ti, meu irmão, a repensar a sensibilidade do nosso coração e o nosso caminho de entrega ao Senhor, não apenas sobre as nossas necessidades, mas sobre essa prontidão. E as últimas semanas, como já falamos, trouxe à tona esse elemento da prontidão do coração para amar a Deus, para estar ali e colocar-se em serviço. Nós vimos isso quando fizemos no sábado a meditação sobre a apresentação de Nossa Senhora, o testemunho da Virgem Maria, já pequenininha, a prontidão do coração para amar a Deus. Desde ontem estamos suplicando ao Senhor essa graça de termos um coração em prontidão para ver o Senhor honrado e amado e para socorrer, seguindo o ensinamento do Senhor nesse domingo, socorrer e não deixar escapar uma única ocasião de praticar o bem em favor de nossos irmãos e irmãs, socorrendo-os em suas necessidades. E víamos também de maneira muito clara e intensa que somos chamados a fazer isso em 3 níveis. Um socorro material imediato sobre os bens necessários para se manter a vida, a saúde, a estabilidade, ou seja, o socorro com o alimento, com o remédio, com a roupa, com a água, com o lugar para descansar, mas também o socorro com o dom da nossa vida, com a entrega do nosso tempo, da nossa presença, da nossa escuta, da não preocupação do nosso coração, mas do zelo do nosso coração. Quando amamos, temos zelo pela outra pessoa, né? Que o digam as mães, o filho sai de casa, vai para a festa, ele disse que vai voltar naquele horário, começa a chegar o horário, o coração da mãe está ali,
Desde o momento em que o filho saiu, ele já está em zelo por ele, está pensando o tempo todo nele. Vai se aproximando do horário, que é o horário de chegar em casa, esse coração intensifica o seu pensamento. Se envolve ainda mais no amor que sente pelo próprio filho. Obviamente ali ele pode sentir um pouco daquilo que são as suas próprias fragilidades, o medo, a insegurança, a incerteza, a angústia, porque esse coração também tem suas memórias, também tem suas experiências acumuladas ao longo de sua própria história, mas aquele coração intensifica o seu ato de amor em relação àquele filho e o deseja sempre mais, deseja sempre amá-lo mais, e ali se manifesta aquela vontade de tê-lo junto de si. Ou seja, alcançá-lo com meu amor. Ter junto de si, mais do que um desejo que poderíamos qualificar como uma dominação, ou então a forma de estabelecer uma certeza sobre a posse de um objeto, nesse caso, do sujeito a que se ama, tê-lo ali, tê-lo nos braços, é ter a possibilidade de expressar o máximo do amor que se está sentindo. O amor se intensifica e o amor, quando se intensifica, deseja ter a pessoa amada em seus braços. O coração de Deus não repousa enquanto não estivermos inteiramente em seus braços. É belíssimo esse pensamento. E a Virgem Santíssima, no amor por seu Filho, ama tanto que nos conduz dia após dia até que estejamos inteiramente unidos ao seu coração, ou seja, completamente nos seus braços. Então, ali se manifesta essa expressão do amor intenso, do amor que deseja estar junto. E o terceiro nível que nós falávamos, por isso, voltando aqui à imagem, o segundo nível supõe todos esses atos, né, todos esses gestos. Estamos recuperando aqui todos os elementos colocados por Jesus, né? A visita ao encarcerado, o cuidado com o enfermo, a assistência aos necessitados pela fome, pelo frio, pelo abandono, pela sede. E a última que nós vimos, de ordem espiritual, é a oração pela conversão. Não tem desejo maior e mais profundo de amor pelo nosso irmão que desejar a sua conversão. Quando vemos o nosso irmão no pecado, quando vemos o nosso irmão longe do Senhor, por amor ao coração do Senhor e por amor ao coração do nosso irmão, pois amando o coração do Senhor, conhecemos o quanto Ele nos ama e ama nosso irmão. A partir do coração dele, amamos o nosso irmão e, o vendo em sofrimento, não podemos desejar outra coisa senão a sua conversão. E ali começamos a oferecer também os cuidados necessários, a oração, a intercessão, os atos de mortificação, os gestos penitenciais, para repararmos, para ajudarmos o nosso irmão a caminhar em direção a Deus. Vamos ao encontro do Senhor, suplicar ao Senhor: tende misericórdia, Senhor, salva esse nosso irmão. Realiza, Senhor, esse milagre. Então, nesses 3 níveis nós podemos realizar um ato de amor pelo nosso próximo. E não deixar escapar uma única ocasião sequer de realizar um ato de caridade em relação ao nosso próximo, nos 3 níveis, e não deixar escapar uma ocasião sequer de ver o Senhor honrado nesses 3 níveis também. Quando socorremos Ele que está unido ao nosso irmão que sofre, quando dedicamos ao nosso irmão
o nosso cuidado e parte da nossa vida, o nosso tempo, nossos esforços, nosso carinho, nossos sentimentos, nossos afetos, para ajudá-lo a recomeçar, para rezarmos juntos, olha só, para que ele encontre conforto e consolação. Quantas vezes, meus irmãos, nesse momento do coronavírus, onde nos sentimos tão sozinhos, aquela chamada telefônica de mais meia hora em que a gente passa ali ouvindo a outra pessoa que talvez, sobretudo os mais idosos, se sentem muito vulneráveis. Às vezes a gente está com tanta pressa. Não tenha pressa para ouvir aquele que precisa ser ouvido. Às vezes aqueles 5 minutos com uma recordação agradável. Às vezes aqueles 5 minutos de uma conversa de 15 minutos que estava se tornando pesada, mas que com um insight de bom humor ou uma frase de impacto sobre a delicadeza de Deus, aqueles 5 minutos que se seguem depois pode ser um bálsamo, pois aqueles 15 minutos pesados só eram um eco do que talvez esteja sendo o peso de meses e semanas. E aqueles últimos 5 minutos que parecia que já seria demais para o que estávamos podendo oferecer ou suportar, transforma tudo. Mas para isso acontecer precisa daquele ato de oferta pessoal. Quando sentindo o desgaste daquele momento, eu viro para o meu Senhor e digo: ajuda-me, Senhor, a oferecer o que é preciso por essa minha irmã, por esse meu irmão. Ao invés de dizer para ele: me tira daqui, me livra que está ficando chato. Me tira daqui, Senhor, acaba com essa conversa, não estou aguentando mais. Não. Ali a gente está amando a nós mesmos, né, quando a gente faz isso. E é uma cara de pau de pedir para o Senhor tirar a gente dali. Bom, mas às vezes somos miseráveis e a gente age desse jeito. Pede ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a oferecer o que é necessário para esse meu irmão, para essa minha irmã. E ali te asseguro, o Senhor não deixa faltar a palavra justa para que o conforto e a consolação de um coração aconteça. Não deixa. Ele realmente não deixa. Mas é preciso que estejamos sensíveis a essa inspiração do Senhor, né? E ali o nosso ato de liberdade, a nossa escolha, e uma escolha que não vai acontecer em uma situação confortável, essas escolhas acontecem em uma situação de desconforto. Mas aquele desconforto está ali para você fazer essa escolha mesmo, para ser ocasião do testemunho da sua fé. Não está ali aquele desconforto só para colocar à prova a sua resistência de força, mas para dar a ocasião de você testemunhar a sua fé, para dar a ocasião da fé do Senhor ser glorificada na sua vida. Porque a inspiração vem dele, assim como a força vem dele. Então aquele momento ali do cansaço, do desconforto, é a hora em que a nossa humanidade está ficando clara diante de nós. E é a hora em que está se tornando evidente que só por Deus é que conseguimos realizar e manter o bem realizado. Que talvez tenha começado com um bom propósito aquela escuta e depois de muitas dispersões durante o bate-papo, agora estava se tornando uma corrida contra o relógio para se livrar do empecilho. Mas espera aí, mas o início não era o início de amor e de interesse? Como assim? Porque a nossa força é muito limitada. Nós podemos desejar o bem e isso já é a inspiração de Deus. Mas realizá-lo até o fim, ou seja, realizá-lo e perseverar nele, para que ele possa chegar à sua máxima expressão, isso é obra do Senhor. E o desconforto que você está provando ali naquela hora é fundamental para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você rompa essa expectativa consigo mesmo e coloque tudo nas mãos do seu Senhor. E possa querer só por Ele, para além de você mesmo. Querer o que está no coração dele, querer a consolação que ele quer oferecer para aquela pessoa, que no início ele inspirou no teu coração um desejo de oferecer por ela alguma consolação. Mas agora é a hora que ele separa você da sua expectativa para fazer de você instrumento da sua vontade.
para que seja oferecida a consolação que Ele quer, que vai para além da escuta pura e simplesmente daquele que precisa ser ouvido. E quando essa escuta se torna uma presença de um outro, que edifica e transforma a alma de quem é escutado. Fantástico, fantástico, fantástico. Oh, meu Senhor, dai-nos essa sensibilidade nos nossos relacionamentos, pois é tão necessário, sobretudo nesse tempo difícil que estamos passando, onde outra vez se acendem os casos e aumentam as situações concretas do sofrimento de nossos irmãos e irmãs em meio a essa pandemia. Hoje, no Evangelho, vemos a imagem do Senhor que fala com aqueles que admiravam a beleza do templo, e o Senhor adverte, faz a profecia sobre o templo que será destruído, e que adverte também com muita serenidade que devemos permanecer unidos a Ele. Dias difíceis virão, dias aonde dirão: andemos de lá, andemos de cá, vamos para frente, vamos para trás, corramos aqui, corramos ali. Permaneçamos no Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Permaneçamos nele. Quais são os sinais de que os tempos difíceis virão? De certa forma, não importam os sinais que falam da chegada dos tempos difíceis. Basta saber que eles chegarão. O que importa é saber como agir nos tempos difíceis. E isso nós já sabemos. Permanecer nele. Permanecer unido à sua palavra. Permanecer vivendo aquilo que nos foi ensinado nesse domingo no Evangelho. Permanecer com o coração e com a beleza, com a delicadeza dos sentimentos e da fé ardente dessa viúva que nós ouvimos ontem no Evangelho. E mais ainda, hoje a Igreja celebra a memória facultativa, então não está no calendário como memória obrigatória, dos nossos irmãos mártires da região que hoje é o Vietnã. Então, desde 1625, os missionários, se não me equivoco, jesuítas começaram a anunciar em toda aquela área o nome do Senhor e levar o anúncio da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, se não me engano, me perdoem, não fiz uma preparação mais apurada sobre esses detalhes, mas me parece que toda aquela região ainda estava sob a regência ou sob a influência do Império Chinês, das dinastias do Império Chinês. E houve muita hostilidade em toda aquela região da Ásia à fé cristã. Era fomentado muito ódio e hostilidade àquilo que vinha do Ocidente, pois a cultura ocidental ela poderia perturbar não só a ordem, mas os valores de base da cultura oriental. Então foram séculos muito difíceis. O Japão fez uma legião de mártires também cristãos naquele período entre o 1600 e o 1700. E os nossos irmãos aqui nós estamos vendo o martírio acontecer por volta do 1843. Então, eu queria trazer para vocês, hoje da Liturgia das Horas, um trecho da carta escrita por Paulo Lee Baotin. Ele é um dos mártires que morreu junto com o Santo André Dunk Lak. Ele está escrevendo, meus irmãos, olha só, para os seminaristas do seminário Kivin. Está escrevendo para eles sobre tudo o que eles estão passando no período de perseguição. Muitos foram os seminaristas também que se tornaram mártires. Toda a região do Vietnã sofreu muito com a perseguição, como o padre já comentou. E por essa mesma razão, como diz Tertuliano,
né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos? E é mesmo, viu? O Vietnã tem cada vez mais, porque depois que se estabeleceu o regime comunista como governo no país, a perseguição então pelos cristãos foi implacável, implacável. E nós tivemos agora, de 1960 até recentemente, e ainda temos, tá? Eu preciso deixar isso bem claro, muita perseguição no Vietnã, e muitos dos nossos seminaristas vietnamitas em Roma, não é que estão em Roma porque foram enviados para adquirirem uma formação de um nível mais alto para colaborarem com a formação do povo vietnamita nas universidades e nos centros de formação cristã. Absolutamente, foram tirados de lá para não serem presos e executados. Que honra para mim poder ter sido professor de tantos rapazes do Vietnã durante esse tempo que acompanhei a congregação para o clero, e de poder ver nos olhos deles o desejo ardente de voltar para a terra-mãe. Eles sempre me transmitiram um zelo muito grande e um amor muito grande pelos seus, sabe? Um carinho muito grande. Eu me recordo de uma história de um missionário que, entrando no Vietnã, muitos missionários foram expulsos do Vietnã na década de 70 e 80, né? E entrando por um trabalho social, na verdade ele era um missionário, e o seu objetivo era reencontrar. Ele estava fazendo um estudo porque tinha-se a ideia de que uma determinada região do país havia sido extinto o cristianismo. Isso se marca pelo fim da Santa Missa, né? E a não reunião mais regular dos cristãos. Normalmente se marca quando deixam de acontecer a Santa Missa e os cristãos deixam de se reunir. E depois de um ano percorrendo toda aquela região, que era uma região marcadamente difícil, era um terreno que não era fácil, era uma área rural, muito montanhosa. A gente conhece um pouco a topografia do Vietnã por causa dos relatos históricos e das imagens dos conflitos militares que aconteceram naquela terra e que castigaram tanto aquele povo. E ainda tem áreas muito selvagens no país. E essa era uma região onde realmente ele não encontrava os cristãos. Até que, quando ele estava concluindo o seu trabalho, conversando com um dos mais velhos daquela região, antes de vir embora, ele explicava, esse que foi um dos que recebeu ele no início do trabalho, perguntou: mas você encontrou o que você queria? E ele falou: não. E esse senhor disse: me explica um pouco mais, quem são esses que você queria? E ele começou a descrever o que era o cristianismo, quem era Jesus, o que Jesus fazia, etc. E esse senhor disse: isso que você está me dizendo, eu já vi, são aqueles que se amam. Aqueles que se amam. Aqueles que se amam, sim, são aqueles que se amam. Tem algumas tribos, eles se organizam perdidos lá no cume da montanha. E naquelas regiões das montanhas, se você for lá, você vai encontrar alguns lugarejos, algumas aldeias no meio da selva, daqueles que se amam. Aqueles que se amam. Aqueles que se amam era o nome dos cristãos. Esse missionário então parte para ir ao encontro desses grupos que eram um pouco relegados para dentro da selva e que eram chamados aqueles que se amam. E ali ele descobre que estão os cristãos. E que eles continuavam transmitindo para gerações, relegados a povoados pequenininhos, tinham fugido para as montanhas e continuavam ali, entre eles,
transmitindo o catecismo, rezando o rosário, mantendo a cruz em suas casas. E alguns se aventuravam por dias de viagem para clandestinamente pegar numa outra província a Eucaristia e trazer para os que estavam morrendo. Meus irmãos, são histórias muito comoventes, as histórias que ouvimos dessas terras. E hoje vou ler para vocês a carta que Paulo Liebau escreveu para os seminaristas. Rapazes, vocês que estão se preparando para a vida consagrada, que nos acompanham nas meditações, desejem ser mártires. Sua vida não vai valer a pena se você viver só para você. Entrega tudo. Pede ao teu Senhor força e coragem. Mas deseje. Deseje como nossos irmãos desejaram. Eu imagino com que coração ardente cada um dos rapazes, seminaristas daquele tempo, ouviram essa carta. E talvez muitos deles não tenham conseguido chegar à ordenação sacerdotal, mas chegaram à santidade, porque quiseram derramar o sangue por Cristo. A unção sacerdotal lhes foi negada pelos desígnios de Deus, mas a santidade jamais. Quis Deus que eles desejassem o sacerdócio, mas quis Deus de maneira mais maravilhosa que eles fossem santos antes. E assim aconteceu. Desejem a santidade. Antes de tudo, desejem a santidade. Ser mártir é entregar tudo pela santidade que o Senhor propõe por nós. Eu, Paulo, preso pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as minhas tribulações cotidianas que me assaltam de todos os lados, para que, inflamados pelo amor de Deus, possais louvá-lo, porque a sua misericórdia é eterna. O cárcere é verdadeiramente uma imagem do fogo eterno. Aos cruéis suplícios de todo gênero, com grilhões, algemas e ferros, juntam-se o ódio, vingança, calúnias, palavrões, acusações, maldades, falsos testemunhos, maldições e, finalmente, angústia e tristeza. Está vendo, meus irmãos, a quantas coisas os nossos irmãos, durante o tempo da perseguição, estão expostos? Como é importante rezar pela perseverança na fé de nossos irmãos cristãos. No Oriente Médio, quando vem aquelas imagens daquelas aldeias cristãs ou daquelas cidades onde os cristãos se refugiavam, bombardeadas, e as crianças mortas, aquelas famílias chorando os seus mortos, meus irmãos e minhas irmãs, ali, naquele momento, se levantam tantas dessas situações que acabamos de ouvir. O espírito de vingança se inflama, os palavrões começam, as acusações começam, o desejo de maldade volta a rondar o coração, as maldições começam a procurar espaço em nossas bocas e coração. É terrível, além da angústia e da tristeza. Como precisamos rezar por eles para que na hora da dor escolham a profissão de fé e permaneçam unidos a Cristo e possam oferecer, e nós vamos ver agora como São Paulo vive a oferta das suas dores a Deus, que é uma coisa belíssima, belíssima. Então, voltando. Aos cruéis suplícios de todo gênero, como grilhões, algemas e ferros, juntam-se o ódio, a vingança, calúnias, palavrões, acusações, maldades, falsos testemunhos, maldições e, finalmente, angústia e tristeza. Mas Deus,
que outrora libertou os 3 jovens da fornalha ardente, sempre me assiste e libertou-me dessas tribulações que se tornaram suaves, porque a sua misericórdia é eterna. Graças a Deus, no meio desses tormentos que continuam a apavorar os outros, sinto-me alegre e contente, pois não me julgo só, mas com Cristo. Nosso Mestre suporta todo o peso da cruz, deixando-me apenas uma pequenina e ínfima parte. Não é só testemunha do meu combate, mas é combatente comigo, vencedor e consumador de todas as lutas que enfrento. Assim, sobre sua cabeça é que foi colocada a coroa da vitória, de cujo triunfo participam também os seus membros. Como, porém, Senhor, suportar tal espetáculo ao ver diariamente os imperadores, os mandarins e os soldados blasfemarem vosso santo nome, quando estais acima dos querubins e dos serafins? Olha a dor dele, olha a perplexidade de ver esses homens tão limitados e que se acreditam tão grandes blasfemarem contra o Deus dos deuses que está acima dos céus. Nossa, o que eles estão fazendo da própria vida, mas ao mesmo tempo a humildade de nosso Senhor de suportar tais ofensas sem se revoltar, sem se tornar violento, sem deixar o seu coração se inflamar de ódio. E essa experiência o sustenta na hora de não acolher o ódio, a vingança, a maldade e as maldições que aparecem ao seu redor durante o tempo de cárcere. Estão percebendo? E aqui ele diz: eis que a vossa cruz é calcada pelos pagãos. Onde está a vossa glória, Senhor? Ao ver tudo isso, me inflamo de amor por vós, preferindo morrer com os membros amputados, em testemunho do vosso amor por aqueles que vos perseguem. Mostrai, Senhor, o vosso poder, salvando-me e protegendo-me. Que a força se manifeste na minha fraqueza e seja glorificada ante os gentios, pois se eu vacilar no caminho, vossos inimigos, cheios de orgulho, poderão levantar as cabeças. Vocês entenderam? Mostrai, Senhor, o vosso poder, salvando-me e protegendo-me. Salvando-me e protegendo-me não é tirando ele dos sofrimentos. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Salvando e me protegendo de desejar o mal, de não professar a fé e de me tornar perverso com um coração cheio de ódio. Ele está suplicando o socorro de Deus para permanecer firme, para que os inimigos de Deus, cheios de orgulho, não levantem a cabeça dizendo: fizemos abandonar o nome de Jesus. Agora ele continua: caríssimos irmãos, ao ouvirdes tudo isso, dai alegremente graças imortais a Deus, do qual procedem todos os bens. Bendizei comigo o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Minha alma engrandeça o Senhor e meu espírito exulte de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade desse seu servo. Todas as gerações me proclamarão bendito, porque a sua misericórdia é eterna. Cantai louvores ao Senhor, meus irmãos. Todas as gentes cantai, povos todos festejai-o, porque Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes e o que é vil e desprezível para confundir os nobres. Pelos meus lábios e inteligência, Deus confunde os filósofos, os discípulos dos sábios deste mundo, porque a sua misericórdia é eterna. Tudo isso vos escrevo para unirdes a vossa fé. No meio desta tempestade, lanço a âncora, a viva esperança que trago no coração até ao trono de Deus. Caríssimos irmãos, correi de tal modo que possais alcançar a coroa, revesti-vos com a couraça da fé, tomai as armas de Cristo
à direita e à esquerda, segundo os ensinamentos de São Paulo, meu amigo e patrono. Rapazes, é melhor para vós entrar na posse da vida com um só olho ou privados de algum membro do que ser deslançados fora com todos eles. E agora aqui, meus irmãos, tem a súplica que eu peço que nós tenhamos sempre impressa no coração como oração perene pelos nossos irmãos que ainda hoje se encontram na prova, como São Paulo se encontrou pelos idos de 1843. Ele escreve assim: Vinde em meu auxílio, irmãos, com vossas preces, eu vos peço, para que eu possa combater, segundo a lei, o bom combate e combatê-lo até o fim, encerrando gloriosamente a minha carreira, entregando minha vida por Cristo. Se já não nos podemos ver nesta vida, tal felicidade nos está reservada para o futuro, quando junto ao trono do Cordeiro Imaculado, exultantes com a alegria da vitória, então nos encontraremos e cantaremos em uníssono eternamente os louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São André Dunlac e seus irmãos mártires e a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.